Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Nessa aula vamos falar da nomenclatura dos compostos orgânicos. Pensando na grande quantidade de compostos conhecidos, os químicos estabeleceram algumas maneiras mais simplificadas de dar o nome daquilo que é bastante complexo. Então, para fazer o nome de um composto orgânico, nós precisaremos de um prefixo, somaremos ele a um intermediário e depois a um sufixo. Primeiro, o prefixo. O prefixo ele indica o número de átomos de carbono na cadeia principal. Por exemplo, se tiver apenas um átomo de carbono, o prefixo utilizado será met. Se tivermos 2 átomos de carbono, et. Se tivermos 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. Esses 4 primeiros são prefixos utilizados na química, mas a partir do quinto vocês já conhecem esses prefixos. Então, se tivermos 5 átomos de carbono, o prefixo é pente. Nós lembramos que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo 5 vezes, ele é pentacampeão. Se ele ganhar a próxima Copa, ele será hexacampeão. E a próxima 7, hept, 8, oct e assim por diante. O intermediário está relacionado com o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Então, se as ligações forem simples, só um tracinho, o intermediário é an. Se tiver uma dupla, o intermediário é en. Se tiver uma tripla, o intermediário é in. Percebe? Conforme eu aumento um tracinho, a, e, i. Está aumentando as vogais. Se eu tiver 2 duplas, então eu acrescentarei na frente do en o prefixo de 2. Se eu tiver 2 triplas, acrescento o prefixo di na frente do in, de 2. E se forem 3 duplas, tri. Se forem 4 duplas, tetra. E assim por diante. E o sufixo, ele indica a função do composto. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra as várias funções que vamos trabalhar ao longo das próximas aulas. Então, começando pelo hidrocarboneto, que são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua constituição. O sufixo para os hidrocarbonetos é o. Os álcoois, eles apresentam grupo funcional OH ligado a um carbono saturado, terminação ol. Cetona, C-O, ona. Aldeído, C-OH, al. Ácido carboxílico, C-O, OH, ácido, mais aqui o prefixo e o intermediário e a terminação oico. Os ésteres que apresentam esse grupo funcional e depois o sal de ácido, a amida e o éter, e ainda temos mais outros compostos que trataremos individualmente. Aqui eu tenho um exemplo para aplicar todas essas tabelas. Então, primeira coisa que nós temos aqui, vamos contar o número de carbonos. 1, 2. Então, vamos lá na primeira tabela e vamos ver aqui, ó, quando o número de carbono é 2, o prefixo é et. Então, vamos colocar et. Depois, nós vamos acrescentar o intermediário, que indica o tipo de ligação. Nesse caso, a ligação entre átomos de carbono é simples, portanto, se a ligação é simples, o intermediário é an. Acrescento an. E por fim, eu tenho aqui o grupo OH. Esse grupo OH, ele está relacionado a um álcool. Então, o sufixo dele aqui é ol, ou seja, a terminação do meu composto é ol. Somando tudo, etanol. Esse é um dos principais combustíveis hoje utilizado no nosso país, que é produto da cana-de-açúcar. Exemplo 2. Nós temos aqui um outro composto. Então, vamos lá, contando carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 carbonos e quando eu tenho 4 carbonos, eu tenho but. Depois, olhando as ligações entre os átomos de carbono, são todas simples. Então, nós temos lá simples é an. Põe um an lá. Depois, nós temos aqui somente átomos de carbono e hidrogênio. Portanto, nós temos aqui um hidrocarboneto, cujo sufixo é O. E o nome desse composto é butano, um dos principais componentes
do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o último exemplo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, prop. Depois nós temos aqui uma simples e uma dupla ligação. Então, se nós tivermos uma dupla ligação, ó, 2 tracinhos é em. Então, nós vamos acrescentar em. Professora, e a ligação simples? Bom, nós já dissemos que quando eu tenho uma dupla ligação, eu coloco em. E se eu tivesse duas, teríamos que colocar o di. Se tivesse 3, o tri na frente. Isso quer dizer o quê? Que quando eu coloco em, significa que apenas uma é dupla e as demais são simples. E por fim, né, esse composto aqui tem só carbono e hidrogênio, portanto, ele também é um hidrocarboneto, cujo sufixo é O. Nós temos aqui o propeno, que também é um dos constituintes do gás de cozinha, só que em bem menores proporções. Nessa aula nós falamos sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos e nas próximas aulas vamos tratar função a função. Por hoje é só.